tá? Agora um momento mais relax. Nós vamos de Jack Johnson aqui. Gente, seguinte, ó, umas orientações que eu preciso passar para vocês é assim. Semana passada a gente fez a nossa live, certo? E, ó, a Cris de Taquara. Oi, Cris, boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda. Seguinte, ó, a gente fez a nossa live semana passada e ela encerrou, o Instagram não me avisou, né, o momento que ia acabar. Então acabou de sopetão. Então eu peço desculpas, mil desculpas quem estava conosco e, né, a gente não pôde se despedir, eu e a Ellen. Depois a gente ficou muito sentido. Mas enfim, acontece, né? Quando é ao vivo essas coisas acontecem. E muito obrigado pela audiência da semana passada, certo? Tenho certeza que muita gente que está aqui estava na semana passada também. Vamos lá, mais um recadinho. Agradecimento ao presidente Sérgio Galbinski, que já está aqui conosco, por acreditar, eu sempre gosto de falar isso, acreditar nesse projeto, ter incentivado ele, juntamente com o Wilson, né, o que eu considero o meu guru no associativismo, o mestre dos mestres, que eu costumo dizer, não só meu, mas acredito que de muita gente aí no estado. O Juarez Meneghetti, das lojas Boticário, né, 40 lojas, já esteve conosco na nossa live, e é um cara que chegou com uma adrenalina incrível aqui no nosso projeto e está conseguindo uns contatos para a gente trazer um conteúdo de ponta aqui. Sou fãzaço, já sou fãzaço do Juarez. A nossa executiva, a Fernanda, que faz um trabalho incrível na GV. A Grazi, nossa assessora de comunicação, que eu já vou explicar um pouquinho onde é que ela está agora. E a Bruna faz parte também, a Bruna estava falando com ela agora, faz parte dessa equipe que, né, trabalha forte para a gente trazer um conteúdo legal. Gente, eu só vou dar esses pequenos recados aqui e aí eu já vou chamar, vamos pro que interessa, né? Vocês não estão aqui para me assistir. Galera, é o seguinte, ó, não me apresentei, eu sou o Everton Neto, atualmente vice-presidente da Associação Gaúcha do Varejo e vice-presidente também da CDL de Canoas. Então, muito prazer para quem não me conhece. Galera, eu vou pedir para vocês, tem um aviãozinho aqui embaixo, não sei como que aparece para vocês. Se vocês clicarem nele, vocês enviam agora para os amigos. Convidem, porque o conteúdo que vem hoje é incrível. A gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre varejo, encantamento de cliente, então não perde. Manda pra galera aqui quem vocês acham que merece ver essa live aqui. Só clicar nesse aviãozinho que já vai direto o link da nossa live. A Grazi está dizendo para nós acelerar aqui, mas eu sou obrigado a passar só uns recados. Gente, nós criamos esse projeto, vamos entrar agora, nós criamos esse projeto agora, Heróis do Varejo. O Juarez deu essa ideia e hoje a gente traz, né, o José Galó, da Lojas Renner. E eu já vou anunciar aqui, em julho nós vamos ter o Arthur Greenbaum do Boticário, CEO do Boticário. Então vem conteúdo pesado por aí, a galera não tá de brincadeira. Gente, nós criamos um Insta específico agora que eu vou chamar, que é o Live AGV, que a Grazi tá lá no escritório do José Galó, porque o Galó não tem Instagram, então a gente criou esse específico. Gente, seguinte, ó, só queria rapidamente agora pra gente, eu prometi pra Grazi que ia ser até 8h10, então falta, né, 2 minutinhos. Galera, é o seguinte, ó, eu sou somente um porta-voz aqui, eu procuro ser um bom ouvinte, um bom curioso do conteúdo, para tentar representar um pouco de, né, todo mundo que está aqui conosco, querendo absorver um pouco. Então, sintam-se à vontade, isso não é um programa de entrevista, muito pelo contrário, eu sou empresário, não sou entrevistador, então eu tento o máximo aqui, se eu pecar em algum momento já peço desculpas, pois a gente está tentando trazer conteúdo mesmo. E se o Galó já estiver me escutando, se alguns momentos, né, transparecer alguma bajulação, certamente não é simplesmente uma admiração por um dos maiores empresários, e eu confesso que eu estou muito nervoso para conversar com o Galó, porque acredito que não só meu, mas é um ídolo para nós, né, do varejo. Vamos lá, galera. A construção de uma história baseada numa cultura organizacional, de um líder que conseguiu, através do exemplo, né, personificado nesse líder,
levar muitos exemplos para dentro de uma corporação. Até o encantamento de pessoas, quando criou até o encantômetro dentro das lojas. Um simples exemplo de um líder que dedicou longa trajetória para encantar clientes e colaboradores. Então, galera, seguinte, ó. Vamos que vamos chamar agora. Eu vou achar aqui, eu acho que a Grazi já me mandou o convite. Que audiência, galera, muito obrigado mesmo. Aqui. Então vamos lá, gente. Convite enviado, senhoras e senhores, empreendedores e empreendedoras, amantes do varejo e das boas práticas. Vamos chamar o nosso atual presidente do Conselho de Administração da Lojas Renner, senhor José Galó. Seja muito bem-vindo, senhor José Galó. Boa noite, Everton. Você já falou tanto a meu respeito que quem está nervoso sou eu agora, viu? De forma alguma. Eu queria dar um abraço para você, ao Sérgio Galbinski, o presidente, e também ao Wilson Noel, que me convidou. A Grazi está aqui comigo para a gente trocar ideias aí. A gente tem muita coisa para falar, eu vou procurar ser bem objetivo e vamos ver se a gente consegue transmitir alguma coisa que possa ser útil para vocês aí. Muito obrigado mais uma vez, senhor Galó. É um prazer assim incrível de receber aqui em nome da Associação Gaúcha do Varejo. O Wilson mais cedo me perguntou até se eu estava nervoso e tal. Eu falei assim, esse nervosismo é que nem as Olimpíadas. A gente nunca está preparado para chegar o momento. Então tem que chegar, tem que ir aqui, vamos bater papo, porque a gente nunca vai estar preparado para um momento desse. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Senhor Galó, eu li o seu livro, está aqui nas minhas mãos, e eu queria começar do começo, da prática do descobrimento do market share, lá nos primeiros passos da Copersucar, até os primeiros passos no prédio da CIS Brasil, na matriz da Lojas Renner, que, aliás, um detalhe, o acesso era pelas escadas, o que se tornou um exemplo para os demais colaboradores. Como é que foi o início dessa trajetória do empresário José Galó? Bem, quando escrevi esse livro, certo? Na verdade, ele conta aí a minha vida, que tem mais de 30 anos, né? De histórias aí, mas sempre... O meu grande objetivo foi... Eu passei por muitas situações, por muitos desafios, muitas dificuldades, tá? E eu pensei assim, poxa, eu vou colocar isso num livro que pode ser interessante para quem está começando uma carreira ou quem está... Tá? Então, você citou uma série de coisas aí, tá? Eu acho que a minha carreira, na realidade, ela começa quando eu resolvo fazer a minha... Eu estou falando quase de 40 anos atrás. Eu fui aprovado aqui no curso da Engenharia Química aqui em Porto Alegre, só que eu queria fazer Engenharia Química na melhor escola de Engenharia Química do Brasil, que era exatamente em São Paulo. Então, na época, a gente só tinha PUC e URGS, não tinha todas essas faculdades de hoje em dia. Então, eu passei, meu sonho de consumo era passar. Só que eu queria a número 1, a melhor. Então, eu fui para São Paulo, né, fiquei estudando, fiz vestibular lá, só que durante o meu estudo eu cheguei à conclusão que eu nunca seria um engenheiro, acabei fazendo administração na Getúlio Vargas. E desde os primeiros tempos, assim, desde o meu primeiro estágio, eu sempre estive assim muito próximo do consumidor. E é interessante, tá? Porque na época a Getúlio Vargas estava mais ou menos no começo, era uma escola de administração, ela tinha sido fundada
para preparar executivos para as empresas americanas, para as empresas estrangeiras que vinham para o Brasil, que precisavam de executivos, né? E todo mundo, todos os meus colegas pensavam em trabalhar, se formarem, trabalhar em bancos, em indústrias. E eu comecei a trabalhar, meu primeiro estágio foi varejo, e desde lá até hoje eu só trabalhei em empresas de varejo, né? E o varejo evoluiu muito, né? Eu me lembro que as pessoas, os meus colegas achavam que o varejo era uma profissão de segunda categoria, terceira categoria. Hoje em dia, eu diria para vocês que a maior dificuldade que a gente tem é encontrar um bom profissional da área de varejo. São muito valorizados. Enfim, eu acho que o varejo hoje ele assumiu o comando, certo? Hoje o varejo tem o consumidor, por ter o consumidor próximo, por ter os dados. Hoje nós estamos numa economia de dados, de informações. O varejo hoje tem poder, né? Então houve uma grande reversão em relação à importância do varejo na economia. Aí você citou uma série de coisas, tá? Mas meu primeiro estágio foi exatamente na Copersucar, Companhia União dos Refinadores, e eu acabei fazendo de tudo, inclusive repondo açúcar em supermercado e tudo mais, né? Eu, depois disso, meu primeiro estágio foi no maior atacadista do Brasil, de então, chamava J. Alves Veríssimo, e o meu primeiro trabalho era uma empresa assim que, quando eu cheguei, ela não tinha controle de estoques, não tinha nada. E o meu primeiro desafio foi exatamente montar um controle de estoques. Nós estamos a implantar a área de tecnologia. Na época não era nem tecnologia, era centro CPD, Centro de Processamento de Dados, e era um negócio maçante, trabalhoso, né? E era assim, durante a tarde onde eu trabalhava, poxa, tinha que codificar, era realmente difícil, complicado, negócio burocrático. E de manhã eu estava na GV estudando tecnologia, coisas modernas, multinacionais, marketing e tudo mais. Mas eu dizia para mim mesmo, isso aqui é uma prova, é muito difícil o que eu tenho que fazer aqui, mas eu vou conseguir. Em 6 meses a gente implantou um controle de estoques, tá? Das filiais do Atacado, e nós conseguimos reduzir tanto os estoques que, com aquele dinheiro, o J. Alves Veríssimo construiu o Shopping Center Eldorado de São Paulo. O Eldorado de São Paulo, ele saiu de uma redução de estoques que a gente conseguiu, de controle, implantando o controle, etc. e tal. Então, depois disso, eu trabalhei um tempo, trabalhei na área. Eles tinham hipermercados, eu trabalhei muito tempo lá e sempre muitos desafios. Era uma empresa que era grande, mas ela era assim não tão organizada. E depois disso eu acabei vindo. Eu vou resumir porque eu acho que nós temos que ficar mais tempo aqui na rede. Essa história do market share, seu Galó, o que aconteceu share, que eu achei interessantíssimo? Não, basicamente é o seguinte, né? Todo mundo conhece como é que funciona um supermercado, né? Então, óbvio que eu fiquei repondo açúcar há 2 ou 3 dias. Eu passei por todos os estágios, né, do processo de venda da Copersucar. E quando eu estava repondo açúcar lá, eu vi que ao lado eu tinha um espaço, né, que era do concorrente. Né? O que eu fiz? Né? Eu preenchi não só o açúcar que era necessário, mas também preenchi o espaço do concorrente. Lógico que no dia seguinte, né, eu quebrei a regra, né, porque existe uma regra de centímetros no supermercado. Né? E no dia seguinte, o gerente de vendas estava enlouquecido. O que você fez lá? Né? Eu disse, não, eu quis ganhar mercado. Né? E aí eu vi, poxa, quão difícil é ganhar market share. Né? Tem que ser ousado. Sensacional. Tem que conseguir espaço na concorrência. E aí a coisa vai andando, tá, pessoal? Eu voltei aqui para aqui, eu trabalhei muito tempo na Incosul, que também é uma longa história de uma empresa que precisava ser recuperada, que hoje não existe mais. Passei por uma série de situações que não temos tempo aqui para descrever, mas
era uma empresa que pertencia a um grupo financeiro, o Grupo Maisonave, a empresa estava quebrada, a gente conseguiu recuperar essa empresa, né? Aliás, o senhor E cita no livro, senhor Galó, desculpa, mas o senhor cita no livro a questão da recuperação ser muito atrelada ao engajamento da equipe, né? Tinha uma equipe sem muito dúvida, boa, né? sem dúvida, porque realmente ela passou assim, quando você está em dificuldade, tá? E talvez a gente possa até começar alguma coisa assim no sentido óbvio, uma empresa ela estava numa crise, né? E quando você está numa crise, tá? Todo mundo fica com medo. Eu como na época como líder da empresa estava com medo, todo mundo estava com medo. Isso é a coisa mais, eu acho um medo extremamente positivo, tá? Porque o medo, ele te induz a sair do medo, né? A sair do pânico. Agora, tem alguns que não conseguem fazer isso, aí eles ficam no pânico, né? Aí realmente, o que nós vamos fazer? Né? Mas os líderes, os líderes, os verdadeiros empreendedores, né? Eles vêm no medo, só tem um jeito de a gente sair do medo, né? E normalmente, se você está numa situação de medo, não queira ser o herói e saber e achar que só você sabe como sair, como achar uma solução. E, então, isso que você cita, né, justamente como A recuperar equipe é fundamental, né? uma empresa que sequer estava numa dificuldade muito grande. Poxa, reúna a sua equipe, né? Diz, olha, nós estamos nessa situação, a coisa está difícil, certo? Mas o que vocês acham dessa situação? O que vocês acham que vocês acham que nós podemos fazer? Né? Resista, não acho que você tenha a solução. Pode ser que você até tenha a solução, mas enriqueça a sua ideia. Né? Se eu tenho uma moeda e o Everton tem uma moeda e a gente troca, ele fica com uma moeda e eu fico com uma moeda. Agora, se o Everton tem uma ideia e eu tenho uma ideia, a gente troca, você fica com duas ideias, eu fico com duas ideias. Então, realmente foram momentos assim bem desafiadores, aconteceram coisas incríveis. Uma delas, por exemplo, chegou num determinado momento pelo banco, o banco era o Banco Maisonave, ter sofrido uma liquidação extrajudicial. O que aconteceu? Todo o nosso recurso, teve uma liquidação pelo Banco Central, né? Mas no banco, mas a empresa pertencia ao grupo, a Incosul pertencia ao grupo. Então, isso aconteceu no dia 18 de novembro, tá? De um determinado ano, e nós tínhamos todo o nosso dinheiro no banco. Numa liquidação extrajudicial, o dinheiro fica todo preso, você não pode tocar mais nada. Então, como é dia 18, no dia 30, nós tínhamos que pagar o salário de 3.000 colaboradores. Nossa. Como que faz isso? É impossível? Não, não é. Não é, mas, de novo, é um processo onde você tem que sentar, você tem que negociar com os bancos, você tem que manter as pessoas calmas, você tem que manter as pessoas bem informadas, você tem que negociar com fornecedores, isso tudo assim em 1 ou 2 semanas, né? Em véspera de Natal, inclusive. E deu, certo? Conseguimos, recuperamos a empresa. Então, de novo, a gente está numa crise, eu acho que também aquele momento está numa crise, você imagina, é dia 18 de novembro, Nossa. e você tem que pagar o salário de 3.000 pessoas e fica sem R$1, sem o controle de R$1. Dá para sair? Dá. Então, a vida, ela vai, pelo menos assim, eu sempre achei que tudo é possível. Tá? Eu nunca aceitei um não. Passei por várias situações em que eu recebia um não, eu não vou aceitar esse não, tem que dar um jeito, tem que sair, não é? Desde que você seja uma pessoa do bem, que você seja bem intencionado, que você tenha um plano para sair, que você tenha uma equipe, que você chame a equipe para estar junto com você, aceite as ideias e diga qual é o papel de cada um numa crise, você sai de qualquer crise. Não existe. Né? Estamos aqui num determinado momento que é muito complicado, é muito difícil. Puxa, não adianta a gente, né? É uma crise de saúde, de economia, mas tem alguns que vão sair, tem outros que não vão sair. Né?
Agora, Perfeito. aí, talvez avançando mais, então, depois disso, eu entrei na Renner, para variar, a Renner tava com problemas, tá? Com dificuldade de pagar o salário no final do ano. Era uma empresa tradicional, no final do mês, tradicional, forte, mas por N motivos, né? Ela tinha cometido alguns erros de produto e estava numa situação complicada. A família resolveu profissionalizar a empresa. Os 4Ps? E aí me convidou, né? E então, de novo, era uma crise, né? Então, você está falando dos 4Ps, eu acho que são os 4Ps da crise, né? Quais são os 4Ps que você está falando? O P produto, P preço, P ponto de venda? É esse P que você está falando? Não... É que, na verdade, até no momento do livro ali o senhor comenta, quando se deparou com a Renner, ela tinha problema nos 4Ps, né? Perfeito. Tá bem, tá ótimo. Não, exatamente, ó. Pô, para você, realmente, quando a gente estuda cadeira de marketing, né, a gente, basicamente são os 4Ps, né? Nós que fazemos varejo, são 4Ps, é o P produto, é o P preço, é o P ponto de venda e o P propaganda e promoção. A Renner não dava para fazer as 4 coisas ao mesmo tempo. Nós precisávamos gerar caixa. Então, qual foi a primeira coisa que a gente acertou? O P produto. Ela não tinha o produto adequado, certo? Então, acertamos o produto. A partir do momento que a gente acertou o produto, começou a entrar dinheiro no caixa, nós pegamos esse dinheiro e recuperamos o P ponto de venda. E isso, então, em 92 acertamos o produto, 93 acertamos as lojas. E só em 94 é que a gente realmente usou P, propaganda e promoção. Porque não adiantaria nada a gente chamar, em 92, que não tínhamos nem lojas boas e nem produtos bons, não adiantava a gente investir em propaganda, que nós íamos decepcionar o consumidor. Então, a gente muitas vezes tem que conter a ansiedade, né? E conter a ansiedade. Bom, e aí talvez você comece assim toda uma história interessante que possa ajudar vocês, né? Então, depois que a gente estabilizou a empresa, é muito importante que qualquer empresa tenha uma proposta de valor, né? Uma proposta de valor é o seguinte: o que eu vou fazer, né? O que a minha empresa vai... O que é a minha empresa? Qual é o negócio da minha empresa? Então, por exemplo, a proposta de valor da Renner, ela quer ser cúmplice da mulher moderna, a mulher atual, né, com moda, com qualidade, com preços competitivos, em ambientes práticos e agradáveis, com excelente nível de prestação de serviço, sempre encantando e inovando de uma forma sustentável. Então, qualquer empresa de 2 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, ela tem que saber o que eu sou, né? O que eu quero fazer e quem é o meu público, tá? Bom, então, definido isso, nós especificamente definimos que o nosso público-alvo era a mulher, porque, no caso, 75%, 80% das compras da Renner, quem faz são as mulheres, porque elas compram para elas próprias, compram para o marido, né? Compram para os filhos. Então, muitas vezes, você não tem que falar com quem usa o seu produto, você tem que falar com quem decide a compra do seu produto, né? Bom, e aí começa toda uma história, né? Então, nós tínhamos que ver essa proposta de valor, quem era o nosso público-alvo, né? E tínhamos qual era a nossa missão, né? Qual era a nossa visão, qual era o nosso propósito. E aí você começa, temos um cliente, o que nós temos que fazer com esse cliente? Nós temos que satisfazer esse cliente, né? O que é satisfazer? Satisfazer é dar o que ele quer. Só que eu disse, não, isso não é o suficiente, né? Vai chegar um momento que satisfazer o cliente só não é suficiente. Nós estamos falando que nós estamos em 1996. Não, nós vamos mais do que satisfazer, nós vamos encantar o cliente. O que é encantar um cliente? É dar mais do que ele quer, né? Então, aí é que começa toda a história, né?
de como fazer isso. Então, a nossa área de compras tem que ter a melhor coleção, nossos arquitetos têm que fazer a melhor coleção, a nossa área de treinamento tem que ter o melhor treinamento, os nossos colaboradores, nosso pessoal de lojas tem que ter o melhor atendimento, melhor prestação de serviços, menores filas, a música da Renner tem que ser a melhor, a propaganda tem que ser a melhor, sempre tem que exceder as expectativas. Não é fácil, tá? Porque uma empresa grande, veja só o caso da Renner, por exemplo, nós temos hoje lojas em todo o Brasil, são 22 mil pessoas. Você nunca sabe qual é o momento em que um cliente vai entrar em contato com a sua empresa, né? Então, você tem que preparar 22 mil pessoas para encantar clientes. Então, é um processo de... A ideia nasce aqui em cima, mas ela tem que cascatear até lá na ponta para que isso seja possível, né? E como é que isso... Então, é uma coisa que começa, leva tempo, você tem que ter todo um processo de treinamento, mas dá resultado, né? Porque nós tínhamos 8 lojas, hoje somando a Kamikado e a Yukon, nós temos 660. Né? Tínhamos 800 colaboradores, hoje tem 22, 23 mil. Aí as pessoas me perguntam, mas como é que você conseguiu? Nós conseguimos fazer isso porque teve dinheiro, teve aumento de capital, não teve nada disso, certo? Nós simplesmente encantamos clientes, tá? Porque quem encanta cliente ganha market share, consegue ter bons resultados. Na Renner, a gente é muito rigoroso em fazer orçamento, lucratividade, etc. e tal, acompanhamento, né? Mas para nós o resultado ele nunca foi um objetivo. Ele sempre foi uma consequência. As empresas que encantam clientes, tá? Elas têm bons resultados e com esses bons resultados elas podem crescer. Eu sei que certamente aqui na nossa audiência nós temos muitos pequenos e médios empresários, tá? Então eu talvez gostaria de falar, de dizer algumas coisas para vocês, tá? Houve uma época, tá, que acho que faz uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, houve um evento grande de varejo aqui em Porto Alegre, era nacional, tinha mais ou menos uns 1000 varejistas, tá? E me convidaram para falar sobre encantamento. Eu fui lá, falei e tal, eu disse, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tá? Quem de vocês já teve problemas financeiros, tem ou teve problemas financeiros? Que é perfeitamente normal. Mais ou menos 80% dos 1000 levantaram a mão, tá? Quem de vocês teve um problema comercial, de estratégia, de produto? 10% levantaram. E 10% não sabia qual era o problema que tinha, vai, né? Uhum. Bom, então eu disse, eu não posso concordar com vocês, porque não existem problemas financeiros. Pá, mas como? Você é enlouquecido? Não existem problemas financeiros. Você tem um problema financeiro se você cria um negócio que não tem diferencial, que não tem, que você abre uma loja, você enche ela de produtos, se você tem um concorrente seu que faz isso melhor, é ele que vai ganhar o jogo, não é você. Mais do mesmo. Aí o que acontece? Né? Você abre uma loja, não está adequado para o produto, né? E você não vende, aí você começa a ter problemas financeiros, aí você faz o seu diagnóstico. Eu estou com um problema financeiro, vende o seu carro, né, para colocar naquele negócio que não é competitivo. Aí, daí 6 meses, dependendo da marca do carro, algum carro você aguenta 6 meses, outro você aguenta 12 meses. Né? E aí você volta a ter problemas financeiros. Então, gente, eu sei que não existem problemas financeiros. A gente tem problemas financeiros quando a gente tem um negócio que tem outro concorrente seu que tem melhor negócio que o seu, né? Então, é uma coisa simples, mas quantas vezes as pessoas fazem o diagnóstico do problema financeiro e... Por quê? Hoje, pandemia, etc. e tal, vamos esquecer, sinceramente é complicado. Mas vamos pegar assim num ambiente normal, né? Num ambiente estabilizado, como era até março, como foi o ano passado. Uhum. Por que é que
existem empresas que crescem dentro do mesmo ambiente, no mesmo estado do Rio Grande do Sul. O governador é o Leite, é o mesmo. A taxa de juros da Selic é a mesma para todo mundo. Né? Por que nesse mesmo ambiente algumas empresas crescem e as outras empresas não crescem e têm problemas financeiros? Por quê? Né? Porque você está fazendo alguma coisa que você não está nem satisfazendo. Quando você satisfaz, você cresce um pouquinho. Quando você encanta, você cresce bastante. E quando você nem satisfaz, você morre. Você tem problema financeiro e morre. Né? E, então... Genial. E a outra coisa, assim, sabe, que eu não posso concordar, né? É com a baixa autoestima das pequenas empresas. Se você começa a dizer assim, eu sou pequenininho, eu sou um sofredor e comigo não tem jeito, meu amigo, você vai morrer. Se nem você acredita em você, se a sua autoestima é tão baixa, óbvio que não vai dar certo, né? Então, todo mundo foi pequeno, certo? Verdade. Todo mundo admira o Sam Walton, né? Eva, pega um livro do Sam Walton e vê se você acha. Todo mundo já leu o livro do Sam Walton. O Sam Walton começou com uma loja, certo? A Amazon começou com uma livraria. O Pão de Açúcar começou com uma loja. O Carrefour começou com uma loja. A Renner começou com uma loja. Então, todo um dia foi pequeno, né? Aqui, como eu estou no meu escritório, aqui eu tenho uma biblioteca enorme, aqui tem esse livro aqui, ó. É muito difícil achar esse livro aqui, enfim, né? Mas a gente encontrava isso na época da loja do Walmart. Mas o São Walton, você olha aqui, pô, ele apanhou pra caramba, certo? Começou, errou, mas começou pequeno. Né? Então, vamos, sabe, não vamos sair assim já derrotados. Sou pequeno, então vou ter problemas. Tá? Perfeito. Não é assim. Não é. Senhor Galó, o senhor fala muito sempre, né, o comparativo com a própria concorrência. Seja melhor que o concorrente. E eu achei sensacional uma das entrevistas até que o senhor comentou a respeito. Se você não tem um adversário, se não tem um inimigo, crie um. E aí eu quero ir lá para 1995, num tal de anúncio histórico que teve numa briga de Renner e C&A. Vamos lá. Então, Everton, é o seguinte, lógico, quando eu falei para vocês, a Incosul estava sofrendo há 8 anos, não tinha dinheiro, estava o produto errado e não tinha equipe, porque os bons já tinham ido embora, tá? Então, nós tínhamos que contratar alguém, encontramos um gaúcho aqui que tinha trabalhado na C&A. Quando a C&A veio ao Brasil, para implantar a cultura da C&A, ela contratou 8 pessoas aqui no Brasil para ficar 8 ou 10 meses lá na Alemanha, na sede, exatamente para com isso inaugurar a primeira loja no Brasil. E é lógico, a Alemanha tem que falar alemão, tá? Então eles não contrataram ninguém na Bahia, certo? Porque não encontraram ninguém falando alemão na Bahia. Eram os gaúchos, então contrataram alguns do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Bom, uma dessas pessoas já tinha trabalhado na C&A e já tinha saído, mas a C&A sempre foi uma empresa muito fechada, muito... Para você ter uma ideia, eu estou falando de 20, 30 anos atrás, ela proibia até que os vendedores da C&A falassem com os vendedores da Renner. Ela comprava as lojas no shopping para os shoppings não saberem quanto ela vendia. Era uma confraria muito fechada. Então, você imagina a gente, né, a Renner, ter na época, o presidente da C&A, o Lucas Brenningmeier, que era da família, era meio nervioso, certo? Então, você imagina a gente contratar um ex-gerente da C&A para ser o nosso gerente geral de compras. Então, quando o Raul Berch, que era esse que nós contratamos, foi a inauguração da segunda loja aqui no Praia de Belas da C&A, o Lucas Brenningmeier, o CEO da C&A, encontrou o Raul e falou assim, você está na Renner, né? Eu já tinha trabalhado na C&A, imagina com todo esse... Você está trabalhando na Renner? Eu vou acabar com vocês. Onde vocês abrirem uma loja, eu vou abrir uma na frente e uma ao lado.
foi a melhor coisa que podia ter acontecido, né? Nós passamos a ter um inimigo. Quando você não tem um inimigo, cria um inimigo, né? E eles começaram a bater pesado por causa disso, certo? Começaram a fazer guerra de preços, guerra de condições de pagamento, né? Era uma época de inflação alta, 2 vezes sem juros, eles faziam 3 vezes sem juros, faziam um shopping de preços, jeans, faziam preço 10% mais barato. Então, nós nascemos, sabe, além de todas as restrições que a gente nasceu debaixo de uma concorrência pesada, que é muito bom. Porque se você consegue passar essa fase, você vira muito forte, certo? E tanto eles conseguiram. Aí nós vamos fazer uma campanha, agora no final de ano, que era assim: normalmente no cartão Renner sempre tinha 30 dias para pagar, né? E como dezembro, aqui tem muita gente talvez trabalhe com moda, dezembro a venda é o dobro do que novembro e você não consegue atender bem nas lojas. Então nós fizemos assim: no cartão Renner você tem 60 dias desde que você compre em novembro, tá? Para conseguir puxar vendas de dezembro para novembro. Então nós estamos dando 60 dias e 4 vezes sem juros. No dia seguinte eles publicaram um anúncio, a CIA, na 0 hora, 60 dias e 5 vezes sem juros, mas só no Rio Grande do Sul, porque no resto do Brasil era só 3 vezes sem juros e primeiro pagamento 30 dias. O que nós fizemos? Nós não tínhamos loja em São Paulo ainda. Nós compramos uma página inteira do Estado de São Paulo, do jornal, uma página inteira da Folha de São Paulo e publicamos o seguinte anúncio lá: você quer comprar na C&A primeiro pagamento em 60 dias e 5 vezes sem juros? A má notícia é que isso é só em Porto Alegre. E publicamos e colocamos o anúncio da C&A dentro do anúncio lá em São Paulo. Sensacional. E aí, eles eram muito maiores que a gente, né? E aí eu digo, foi o complexo do Chihuahua. Por quê? O Chihuahua, todo mundo sabe, é um cachorrinho desse tamanho, né? Eu tenho 1,85 m, o Chihuahua vem me morder. Sabe por quê? Porque ele pensa que é um leão. A gente era um Chihuahua, mas a gente pensava como um leão, certo? Sensacional, seu Galotti. Então, sabe, eu acho que esse era o espírito da luta, do conseguir, do encantar, de sempre fazer o melhor, de sempre fazer as melhores coleções. E aí a coisa foi indo, foi crescendo, chegou, aí fomos... e aí tem todo um ciclo, toda uma evolução, né? Porque, por outro lado, né, essa experiência ela nos mostrou que nós não poderíamos ser uma empresa regional, né? Porque nós tínhamos 70% da nossa venda aqui em Porto Alegre, e eles com uma loja, a C&A atacava a gente. Nós temos que ser nacionais. Aí a gente faz o segundo planejamento nosso estratégico para sermos uma empresa nacional. Aí como a família não quis se endividar, e nós fomos buscar um sócio, a família acabou vendendo para a JCPenney, então tivemos tempos de JCPenney, que foram tempos realmente muito bons. Então, que não deixou de ser uma evolução. A partir disso, quando a JCPenney saiu do Brasil, ela tinha 98% da Renner, nós saímos criando a primeira corporação brasileira. Né? Corporação brasileira é uma empresa de capital aberto que não tem um acionista controlador, foi a primeira empresa do Brasil a fazer isso. Enfim, aí mais uma evolução, mais uma inovação. A partir disso, a gente viu que o negócio era o fast retail, Zara, H&M, Forever, Uniqlo. Então, nós realmente nos transformamos. Nós fazíamos 2 ou 3 coleções por ano, fazemos 9 a 10. Né? Então, mais um ciclo. E agora a gente está no ciclo digital, né? Que realmente é um ciclo incrível, né? Que a gente poderia ficar aqui, falar muito sobre ele, mas não temos tempo, né? O mundo está mudando, você sai de um momento linear para um momento exponencial. Significa que tudo é mais rápido. Por que isso tudo? Porque começam a aparecer novas tecnologias, né? Você tem inteligência artificial, você tem blockchain, você tem nuvem, você tem aceleração das coisas,
né? Então, tudo está mudando e todo mundo, todos nós temos que ficar muito alertas para esse novo mundo. Ah, mas eu sou pequeno, né? Meu amigo, tem startup que transforma você em uma ou duas lojas, em 5, uma semana, você vira um marketplace. Então, não tira esse negócio que se você é pequeno, você não pode fazer as coisas, certo? Então, cada um vai... Então, aí, de novo, o que vai acontecer? Esses ciclos, lógico que aqui nós temos uma situação de uma pandemia, certo? Que, digamos assim, é mais pesada a coisa, mas uma crise, ela é um grande julgamento das empresas. Passará a crise quem encanta clientes, quem faz coisas diferentes, tá? Eu sei que é muito difícil, né? É desesperador, eu me coloco no lugar de um pequeno médio empresário, é difícil, mas não tem outra saída. Ou você, sabe, acha alguma coisa, vê alguma alternativa, né? Então, enfim, infelizmente é isso aí. Mas não desista, é possível. Só tem uma coisa que você não controla, que é a morte. O resto você dá um jeito, você faz, você luta. Mas nunca lute sozinho, sempre busque aliados, certo? Não seja orgulhoso, seja caridoso, seja humilde, né? Você está cercado de gente que quer te ajudar. Muitas vezes é aquele vendedor, né? Aquele vendedor que está na linha de frente, que tem uma boa ideia, que vai te dar uma solução. Ouça, né? Ouça, esteja próximo do cliente. Como é que você vai encantar um cliente se você não conhece o cliente, né? Não adianta você comprar uma franquia, né, e deixar lá os seus colaboradores tocando. Pô, sabe, tem que ir. Pergunta para o Arthur, né, amigo meu, você citou aí, quem é o franqueado competente, quem é o franqueado forte. Não é aquele que compra e vai para a praia no final de semana e deixa a turma toda aí, certo? É o que acompanha e que é o que conhece o cliente. Como consequência, quem conhece o cliente encanta cliente. As palavras do senhor para fechar, tirar o bumbum da cadeira, conforme está no livro. É isso, né? É exatamente isso, certo? Quando a gente tem lá nos nossos princípios e valores, né? Porque toda empresa tem que ter assim os seus 5 ou 6 princípios e valores, que é o respeito pelas pessoas, a austeridade, a diferenciação, a inovação, né? E a proximidade com o cliente. A Renner achou um jeito, né, meio pitoresco de dizer: tire o bumbum da cadeira, não tome as suas decisões sentado no escritório, vai ver o mercado, esteja próximo, vai conhecer o cliente, né? Eu hoje sou presidente do conselho lá da Renner, mas continuo das lojas, mas quando eu estava lá como CEO, todo final de semana, era sábado ou domingo, eu tinha que passar por 2 ou 3 lojas, era o meu Lexotan. Depois de passar 2 ou 3 lojas, eu ficava tranquilo, e aí eu curtia o resto do meu final de semana. Com quem eu aprendia, com quem eu falava? Começava com os vendedores, depois ia para o gerente, né? Tomava nota de tudo, fotografava. Segunda-feira, gente, como é que a gente não tem essa coleção, não tem essa cor? Por que nós estamos com... Por que a fila não rodou lá? O que aconteceu? O ar-condicionado, como é que estava? Enfim, o pessoal está falando que não tem isso. E assim é que vai, certo? Agora, para fazer isso tudo e para encerrar, Everton, a gente tem que fazer o que gosta. Tem que ter paixão pelo que faz. Porque se você tem um negócio e não gosta daquele negócio, meu amigo, isso é tortura. Isso não é negócio. Então, você imagina se alguém que não gosta de um negócio, né, como é que vai encantar cliente? Então, no fundo, primeira coisa, também poderíamos falar um pouco sobre isso, né? No fundo, eu sempre fui apaixonado pelo que... Primeiro, não é fácil você achar aquilo que você gosta. Eu conto, inclusive, no meu livro, que eu fiz algumas tentativas, certo? Você não acha a sua paixão. Muito difícil você casar com a primeira namorada, certo? Mas aí, quando você acha a sua paixão, aí é tudo mais fácil, certo? Porque aí nada é forçado, é um desafio e tudo mais, certo?
Então, basicamente, você Perfeito. nem conseguiu fazer perguntas quase, né? Não, mas eu tô aqui, ó. Por mim, eu fico dias aqui com o senhor só escutando sem falar uma palavra. Eu só tenho uma coisa para dizer, senhor Galó. Em nome da maior audiência que a gente já teve aqui na nossa live, 170, e eu posso falar em nome de 178 pessoas, para fechar, o orgulho que a gente tem de ter o maior empresário de moda do nosso país e um dos maiores empresários do mundo, que é gaúcho, caxiense e é nosso. Isso com muito orgulho, em nome de todo mundo aqui. Muito obrigado, senhor, pela sua disponibilidade, pela sua humildade e por essa aula que a gente teve essa noite. Quem agradece sou eu. Acreditem, vamos lá que a gente vai sair dessa também, acreditem. Um grande abraço a todos. Obrigado, seu Galó. Boa noite, bom descanso. Boa noite, obrigado. Nossa senhora, gente, que isso? Eu tô suando aqui, galera. Não é barbada. Cara a cara com o senhor Galó. Gente, desculpa que eu não consegui. Wilson, vou aproveitar aqui. O Wilson, nosso mestre aqui, vai fazer um fechamento. Eu vou passar a bola para ele porque eu preciso tomar um chimarrão para me acalmar. Manda o convite aqui, Wilson, que eu já vou te chamar. Galera, desculpa por não conseguir ler as mensagens, mas eu vi aqui que todo mundo enviando mensagem, parabenizando. É sensacional, não tem nem o que dizer. Assim, essa aula que a gente teve hoje. E agora eu vou receber o nosso querido mestre Wilson Neuer com uma canção. Que maravilha, Everton. Tema da vitória, Wilson Neuer. Que aula, meu garoto. Ai, meu caro, que isso, hein? Eu sou realmente muito suspeito, né? Eu, quando convidei o Galó, uma das coisas assim, que mais me encantou, e o Galó é assim, né? Ele aceitar o convite imediatamente. Então, isso realmente é uma coisa assim que me deixou muito emocionado, até porque essa humildade, essa simplicidade do Galó, é essa característica que conseguiu fazer com que três pilares aparecessem com muita força nessa trajetória que eu digo, né, uma trajetória de vitórias que começou lá em Galópolis e que aos 2 anos perdeu o pai, aos 9 anos ele foi morar em Caxias do Sul, ele disputou liderança do Grêmio Estudantil na escola La Salista, em Caxias do Sul, ou seja, começou a se desenhar ali o grande líder. E depois ele já relatou a maior parte das questões, mas eu diria assim, nós temos 3 pilares aí que realmente a gente retira de tudo que ele falou, né? Que eu acredito que são coisas muito fortes e que a gente tem que respeitar. Que seria, no caso, essa coisa que ele trabalha tão bem, assim, que é a empatia. Ele trabalha muito bem a empatia, ele consegue envolver as pessoas e tudo que cerca o negócio dele com muitas emoções. O Galó não trabalha sem emoção, ele coloca emoção em tudo, é só olhar a comunicação que a Renner faz no Dia dos Namorados, no Dia das Mães. E isso que ele falou de cumplicidade com as mulheres, que o público-alvo da Renner é de 18 a 39 anos, isso ele descobriu pelas pesquisas que ele fez, é onde a Renner está focada, e essa cumplicidade que ele consegue fazer com as mulheres, e 80% das vendas são para mulheres na Renner, essa cumplicidade que ele consegue fazer é através da emoção, né? Do nascimento de um filho, de um namoro, de um carinho da avó no avô. Essas coisas todas que traduzem de forma assim, impressionante essa característica que é peculiar do Galó. Isso é do Galó. Isso é tão do Galó que quando as empresas multinacionais vieram para cá e colocaram seu capital aqui, fizeram questão absoluta que o Galó ficasse. Ele continuou como CEO da JCI Penney e o natural seria trocar como trocaram no Chile, como trocaram na Argentina. Não, aqui eles mantiveram o Galó. É porque ele tem essa empatia, ele sabe trabalhar muito bem essa questão da emoção do cliente com o produto e com toda a organização que a Renner consegue passar. E, no fim, ele é um cara muito ético.
Então eu diria o seguinte, o Galó, na fala da noite de hoje, resumindo, eu tiro muito daqui a questão absolutamente convicta que ele trabalha com a empatia, com a emoção e com a ética. E eu tenho que contar algumas coisas, assim, tu falasse aquela coisa da escada, ele faz as coisas, quando eu falo em ética, ele faz as coisas pelo exemplo. Quando eu vou almoçar com ele na Renner, a gente entra na fila dos funcionários, absolutamente normal, não tem essa de mesa separada, não, a gente entra na mesma fila, almoça com todo mundo, ou seja, ele é líder pelo exemplo. Esta é a liderança que na realidade funciona, é tu dar exemplo. E essa questão da escada, que rapidamente tu falasse, ela é muito engraçada, porque quando ele chegou lá na CIS Brasil, nas lojas Renner, onde era a sede dele... A matriz. A matriz, ele relata isso muito bem no livro. Aliás, eu não posso esquecer, não deixem, tem que virar isso aqui. É verdade. Deixa eu ver. Eu não quero que vocês deixem de ler o livro do Galó. Tudo isso que ele falou está no livro do Galó. E esse exemplo da escada é, de novo, o exemplo do líder que deixa marcas impressionantes. Ele começou a subir a escada de 3 andares, tinha elevador, mas ou seja, a estratégia dele é essa, né? Ele queria dar o exemplo. Ele começou a subir a escada, Everton, no fim estava todo mundo subindo escada. E aí, e também assim, eu queria contar uma passagem que no livro eu acho muito legal. Ele estava naquela sala na Renner, não sabia para onde botar a mão primeiro, né? Então tinha um flamboyant na frente da sala dele. Ele olhava para fora da sala dele e tinha um flamboyant colorido. Isso, ele diz, isso deixava ele muito inspirado. Esse flamboyant foi muito usado. Em muitos momentos, o Galó chegou ali na sala dele e olhou para aquele flamboyant. O que eu estou fazendo? Como é que eu posso fazer? Enfim. E outro exemplo... Nós temos 3 minutinhos, Wilson. Pois é que por isso que eu estou falando ler o livro. Leia eu acho melhor. O livro do Galó é O Poder do Encantamento. E aí, tem coisas que eu não posso deixar de falar. Eu fui numa inauguração das lojas Renner, acho que foi aqui na Andradas, o Galó me convidou. É emocionante uma inauguração das lojas Renner. É um negócio fantástico. Ali você vê, digamos assim, da forma como brota naquela equipe toda encantada. A equipe da Renner é uma equipe encantada. E ela faz isso porque ela tem o exemplo. É o exemplo do líder que consegue fazer isso. E com isso, ela encanta o cliente. E eles fazem isso tão bem que eles botam toda a equipe deles da área administrativa a trabalhar uma semana dentro das lojas. E ele junto. O Galó junto. Ele de caixa. Ou ele no pacote. Ou seja, de novo, o líder é o exemplo. E outra história assim fantástica... Wilson, rapidinho. 1 minuto. Mas vai lá então. Eu só quero falar. Eu viajei com ele para os Estados Unidos numa missão dessas para o NRF. A gente ficou junto no hotel e aí eu saía com ele. E aí eu quero colocar... Não se acanhe em copiar. O Galó fazia isso. Nós andamos em tudo que é loja, onde ele tirava escondido fotos, porque ele dizia, o que não se cria, se copia. Então, é outro exemplo assim fantástico. E a gente visitou um escritório de design, acho que o nome dela, da consultora era Fátima, onde em 2001 ele foi estudar tendências de cores para as próximas estações. Então, para vocês verem o que ele... É um cara diferenciado total. Então, assim como esses exemplos, tem uma placa. Mil exemplos aqui. Everton, tem uma placa na sede deles lá sobre o encantamento, sobre o encantamento. A frase é sobre o encantamento dos clientes. Ou seja, isso está incorporado por todo mundo. Bom, falar do Galó, Mestre, enfim, é isso aí. Mas eu me emocionei. Me emocionei. Eu preciso finalizar porque nós vamos se bloquear aqui de novo. Eu vou mais uma semana sem dormir porque a gente não se despediu aqui do nosso incrível público que a gente teve hoje. Batemos 178 aí pessoas e a gente não pode deixar de agradecer agora nos últimos segundos aqui a participação de todo mundo. Eu fico triste de não poder ler as mensagens aqui de todos, mas a gente teve participação praticamente do estado inteiro, Wilson. E tu é responsável por isso, porque o convite para o Galó, né, foi através de ti. Tu não mede esforços para isso. Eu tinha tanta história. Eu sei. Nós vamos fazer uma no YouTube. No YouTube, 1 hora no YouTube. O Galó é um cara sensacional e eu tenho Mestre, eu preciso anunciar. Vamos anunciar aqui que a próxima, do dia 9 de julho,
nós vamos anunciar aqui, sigam a G Varejo, que vem Arthur, CEO do Boticário. Juarez Meneghetti já fez contato e live de julho. Só vem porrada, galera. Só conteúdo de ponta. Wilson, muito obrigado. Galera, muito obrigado pela participação de todo mundo. Em nome da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, a gente se despede de uma noite incrível, uma aula de negócios com um empresário gaúcho que foi para o mundo, foi ganhar o mundo. Certo, mestre? Grande abraço para toda essa galera do interior que, olha, eu vi ali Passo Fundo em peso, ganhou o troféu da noite, eu acho. Como a gente podemos fazer isso, hein? Podemos criar o troféu de mais participantes pelo interior. Passo Fundo ganhou. É verdade. E eu aqui com a minha cuia, um presente que eu ganhei hoje da Viviane Obadovski, ex-presidente CDL Santo Ângelo. Olha que bonito, até com a cruz das missões aqui, ó, que legal. Ela é muito importante. Então tá aqui, ganhei essa cruz. Ganhei essa cruz. Muito carinho aqui, ó. A GV tá abençoada. Ela protege a gente, viu, Everton? Mestre, vai encerrar. Grande abraço, muito obrigado. Galó, eu acho que está nos assistindo ainda. Muito obrigado mais uma vez, senhor José Galó. Foi realmente uma aula para todos nós essa noite. E não deixe de ler o livro do Galó. É emocionante a trilha de líder que ele é. É verdade. Galera, muito obrigado. Até a próxima. Acompanhem a G Varejo. Sigam a página que a gente está trazendo conteúdo de ponta aqui para as entidades, para quem se interessar por varejo, empreendedorismo e conteúdo de qualidade, né, mestre? Tchau, gente. Boa noite e até a próxima.